Meus amigos, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal JS, beleza? Tá tudo tranquilo? Tá tudo belezinha? Como é que tá o sábado de vocês? Final de semana de decisão, tá? Pro Remo, contra a equipe do Goiás, vai precisar jogar tudo aquilo que não vem jogando nas últimas partidas. Infelizmente, os últimos 3 jogos não foram... o elenco não foi capaz de carimbar o acesso pra Série A, mas admito pra vocês que eu estou na torcida pela equipe do Remo na Série A, né? Curitiba já subiu, Atlético Paranaense já subiu, na briga com o próprio Remo está a Chapecoense e também o Criciúma, todo mundo do sul do país, e o Remo entrou no meio ali, o Remo lá do norte do país, entrou no meio desse balaio de gato, que é as equipes do eixo sul, né, e quer a classificação, quer o acesso para a Série A, e vai passar muito por alguns jogadores. Infelizmente no jogo contra o Avaí deram mole, vacilaram, entraram na briga, todo mundo achou que o Avaí ia entregar, não, porque o Avaí não vai se esforçar tanto, porque senão eles vão, enfim, favorecer a Chapecoense, que é a rival do lado do estado, enfim. Cara, jogaram, ganharam, enfim, tiraram 2 jogadores da equipe do Remo para esse jogo importante contra a equipe do Goiás. Deu mole os 2 uruguaios. Os 2 uruguaios vacilaram pra caramba. E o mais incrível é que o árbitro ficou falando: sai daí, cara, vocês têm jogo importante, sai daí, vocês estão no campeonato. E os caras brigaram e tiveram que ser expulsos. E aí vai com 3 desfalques importantíssimos a equipe do Remo pro jogo importante, mas tem um jogador que é o artilheiro do campeonato, que é o Pedro Rocha, que vem se destacando, né? E ele vai ter que chamar essa responsabilidade. O Pedro Rocha chega na última rodada, meus amigos, da Série B do Brasileiro, sendo com 2 metas, né, importantíssimas, uma individual e também a coletiva. A individual, a artilharia, né, e também o acesso no teor coletivo. Ele tem 14 gols, disputando a liderança aí da artilharia com o Kleber, né, do Avaí, e o Carlão da Ferroviária, né, ambos com 13. O jogador azulino divide os méritos da marca com os seus companheiros. Ele deu uma entrevista muito interessante. Ele disse o seguinte, ó: esse meu destaque individual, ele só é possível por conta de todos os meus companheiros. E aqui eu sou muito grato a todos eles, né? Eu venho fazendo um ano brilhante na minha carreira porque eu devo muito a eles. Não é o Pedro Rocha que joga sozinho, tem 11 outros que ficam também para poder entrar depois. Esse meu destaque eu devo muito a eles, mas sem dúvida o nosso discurso interno é saber que estamos prestes a fazer uma grande história, e acredito que cada jogador, quando começou a sua carreira profissional, sonhou com esse momento, com esse tipo de jogo, e sonhou com em algum dia entrar para a história do clube, disse aí o Pedro Rocha, tá? Que é um nome conhecido, jogou já no Flamengo, jogou no Grêmio, e tá lá no Grêmio e vai ser preponderante. Vai passar muito por ele as jogadas ofensivas, tá? E para o duelo agora da última rodada, né, do dia 23, a bola vai rolar 16h30, né, contra o Goiás. Pedro Rocha deve jogar pelo lado esquerdo do ataque, tá? Considerando a ausência da dupla uruguaia, deram mole, o Nico Ferreira e também o Diego Hernandes, ambos expulsos contra a equipe do Avaí. Aliás, o atacante destaca os bons momentos vividos, né, na posição, contando com a parceria do lateral esquerdo Sávio, não relacionado pro último duelo remista. O Sávio tem feito uma dupla muito interessante pelo lado esquerdo ali com o Pedro Rocha, e pode esse lado esquerdo fazer a diferença nesse jogo aí contra o Goiás, tá? A conta pro acesso do Remo não é simples. O time deixou o G4 na última rodada, não depende só de si para poder subir, precisando vencer a equipe do Goiás e torcer por tropeços o atacante azulino também lamenta a condição, mas garante confiar ainda no acesso à Série A. Como eu disse anteriormente, o Remo precisa torcer pelo tropeço da Chapecoense e também do Criciúma, além de vencer o Goiás. Eu acho, né, eu tô torcendo pro Remo, não vou esconder disso, eu não vou esconder isso, né, enfim, eu não vou ser hipócrita aqui, mas eu acho que vai se classificar. Primeiro passa por ganhar o Goiás, que é um jogo difícil, né? O Goiás tá no alto da tabela também, tá brigando pelo acesso também, não é favas contadas, então vai precisar vencer o Goiás. Então o primeiro passo é focar, mentalizar, você fazer o seu papel dentro de campo. Isso é o preponderante. Depois você vai pensar no mundo do futebol, o que tá acontecendo a seu favor ou contra, né? Vencer o Goiás, eu acho que tá muito mais perto do Criciúma tropeçar com o Cuiabá do que a Chapecoense perder em casa pro Atlético, ou tropeçar em casa pelo Atlético Goianiense, tá? Então são 3 resultados que tem que acontecer. O Remo vencer o Goiás, não pode nem empatar, tem que vencer o Goiás, a Chapecoense ou o Criciúma tropeçarem aí contra os seus respectivos. A Chapecoense joga na Arena Condá e a equipe do Criciúma joga fora de casa contra a equipe do Cuiabá, mas também num estádio na Arena lá Cuiabá, sem pressão nenhuma. O Remo se colocou nessa situação justamente nas últimas 3 rodadas e principalmente no jogo contra a equipe da Chapecoense, que vencia até o último segundo do jogo.
e acabou com uma fatalidade, a bola desviou e acabou entrando, tá? Mas tem que acreditar até o final e repito, né? Essa classificação vai passar muito pelo Pedro Rocha, tá? Que é o principal nome do ataque da equipe do Remo. A gente espera, né? Que a arbitragem não complique o jogo. Colocaram o Rafael Claus para poder apitar esse jogo do Remo contra o Goiás. Isso gerou uma indignação total dos torcedores e da diretoria do Remo. Mas fala assim, Jonas, mas por que o Rafael Claus FIFA, é um cara que já apitou internacionais e tal, e não sei, cara, porque os poucos jogos que o Rafael Claus apitou do Remo, ele prejudicou o Remo. Então o Remo ontem, ele emitiu uma nota, um ofício, um documento, mostrando insatisfação para a CBF, querendo ou não também, né, joga uma pressão pro árbitro. Né? Falou, opa, os caras estão escaldados comigo lá, não posso dar mole, tá? Olha só a informação, o Remo emitiu uma nota na última sexta-feira, dia 21, para poder manifestar o descontentamento com a escalação do árbitro Rafael Claus para a partida válida pela última rodada da Série B, tá bom? Na sexta colocação com 59 pontos, o time azulino luta pelo acesso em confronto direto com o Verdão, quarto colocado. Sendo assim, o Leão solicitou à CBF esclarecimentos sobre os critérios de designação do árbitro e demais membros da equipe de arbitragem para essa partida, com vista a assegurar total imparcialidade, independência e conformidade com o regulamento. Cara, qual é o critério dele ter colocado o Claus? É porque o Claus se não for o maior nome, é o grande nome da arbitragem. Erra pra cacete, eu não gosto dele, acho soberbo pra caramba, mas é o grande nome, né? Essa é a grande questão. Então, a CBF viu a importância desse jogo em colocar o Rafael Claus, não um cara desconhecido. A grande questão é que a CBF deveria ter a sensibilidade de buscar, falar assim, o Claus já apitou jogos do Remo? Quais foram as grandes polêmicas do Claus no jogo do Remo? Quais foram as grandes polêmicas do Claus no jogo do Goiás? Né? Eu até entendo, são tantas polêmicas, é tanto árbitro ruim, que de repente não vai ter nenhum árbitro, né, para poder apitar, porque os caras erram todo o jogo, a toda a rodada, né? Mas eles deveriam ter feito isso, e aí a trajetória do Claus já possui um histórico de péssimas arbitragens que prejudicaram os resultados esportivos do clube do Remo, inclusive graves prejuízos no passado, culminando até mesmo com o rebaixamento, cara. O Claus apitou 2 partidas recentes do Remo. Em 2022, ele esteve presente no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que terminou na vitória do Cruzeiro por 1-0, né, diante do Leão. O resultado que levou o confronto para as penalidades, tá? E a Raposa acabou levando a melhor nos pênaltis. Do ano anterior, ele apitou o jogo entre Remo e Confiança pela última rodada da Série B, né? E esse jogo poderia rebaixar o Leão. E foi o que aconteceu. Nessa partida, a torcida azulina ficaram na bronca com o Claus, né? Por ter anulado um gol marcado pelo Leão na segunda etapa, né? O árbitro viu um toque de mão do Neto Pessoa, que na época estava no Remo, né? Antes do gol marcado pelo atacante, que evitaria o rebaixamento. A nota que a equipe do Remo fez foi a seguinte, ó. O clube do Remo vem a público manifestar sua discordância e preocupação em relação à escalação do árbitro Rafael Claus para a partida válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro frente ao Goiás, tá? É marcada para esse domingo no Mangueirão. E aí eles vão discorrendo por folhas e parágrafos. Enfim, vamos torcer que o Claus faça uma boa atuação, tenha uma boa atuação aí nesse jogo, que não passe pela arbitragem quem vai subir, quem não vai subir, né? Também quem vai cair, enfim, né? Espero que a arbitragem seja coadjuvante. Isso me preocupa porque o Claus, ele tem nele uma sede de protagonismo, mas espero que ele coloque a mão na consciência nessa rodada e tenha noção que muita coisa tá em jogo, cara. É um acesso para elite do futebol, tá? E pro Remo, depois de muitos anos, também é algo histórico voltar aí pra Série A, contemplando essa grandiosa camisa e também essa grandiosa torcida que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito na Série A. Jonas, tá torcendo pra quem? Pro Goiás ou pro Remo? Pra Chapecoense ou pro Criciúma, irmão? Remo. Qualquer um desses. Ah, mas pode ficar fora o Criciúma, a Chapecoense e o Goiás. Dane-se. Eu quero que o Remo suba. Pelo bem do futebol, a gente precisa de mais Remos, de mais Santa Cruz, de mais Paysandu. Não só esse domínio escandaloso do futebol sul Minas aqui no futebol brasileiro. Deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, de manhã à tarde, agora vamos soltar vídeo à noite, tem live terça e quinta com Jonas Stelmi, Clóvis, o polêmico, pra gente resenhar tudo aqui nos nossos canais, tá bom, meus amigos? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!